Videoaula Balanço Patrimonial. Aqui no menu do módulo financeiro, em relatórios, você tem aqui o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um relatório que ele vem agregar todas as informações do sistema em suas diversas contas. Ele tem uma estrutura que é uma estrutura de ativo, onde ele detalha todos os ativos que a empresa possui, e depois ele vem aqui com o passivo. Ou seja, a intenção aqui é somar junto tudo que você tem de crédito no seu patrimônio, tudo que é aquilo que você tem de valores agregados, com o seu passivo, que é tudo aquilo que você tem de compromisso a pagar, que seriam os seus débitos. Nessa visão aqui do balanço patrimonial, nós estamos trabalhando uma visão simplificada, que ela chega muito próxima daquilo que é o real, lá do ponto de vista contábil, mas ela não tem a finalidade de ser muito complexa, ela é uma visão um pouco mais simplificada. Mas mesmo nessa visão simplificada, a ideia é que nós estamos tentando entender quanto que seu patrimônio valia no momento inicial, porque se eu quero definir o resultado, eu preciso saber nessa coluna todo o saldo inicial de todas as contas. E nessa coluna, o saldo final das contas. Bem, para você entender esse relatório, é importante que você entenda como que funciona cada uma das contas. A gente não vai detalhar todas, porque, por exemplo, nós temos uma videoaula só sobre movimentos em conta corrente, que iria explicar sobre caixa e banco. Tem uma videoaula sobre títulos. Então, eu vou, assim, pontuar algumas situações para que você possa ter um entendimento geral. Bem, vamos fazer aqui um exemplo do caixa. Vamos supor que eu tivesse aqui no meu caixa, vamos tentar criar aqui no meu caixa um saldo inicial. Contas correntes, caixa. Vou colocar aqui que quando eu comecei a usar o sistema, eu tinha um saldo de R$500 no meu caixa. Então, esse meu saldo passa a ser o saldo inicial do meu relatório, que eu preenchi no cadastro. Isso quer dizer que se eu vier aqui na minha conta corrente e pedir aqui o extrato da minha conta corrente do dia 1º para cá, ele vai sempre me mostrar aqui o saldo de R$500. Eu vou fazer aqui um novo movimento e vou dizer aqui que eu tive aqui, por exemplo, que eu fiz um pagamento de uma conta de energia. Aqui vou colocar aqui Coelba. Eu fiz uma conta aqui no caixa, um pagamento de energia, no valor de R$250. Foi um débito, eu vou contabilizar aqui como energia. Tem a videoaula específica para contabilização, eu vou confirmar. Então, olha só, o meu saldo do meu caixa ele vai baixar de R$500 para 250. Se eu tenho um débito no caixa, ele vai registrar no meu balanço patrimonial aqui como uma saída. Se eu tiver um crédito, ele vai lançar como uma entrada. Então, o meu saldo inicial era no dia 1º/10 de R$500, houve uma saída de 250 e meu saldo final hoje é 250. Da mesma forma que a gente trabalhou o lançamento de débito, se você trabalhar o lançamento de crédito, ele vai utilizar aqui como entrada. Para o banco, é o mesmo raciocínio. Eu vou trabalhar também essa questão dos débitos e créditos na conta corrente. O saldo das contas abertas, ele vai me explicar, se eu viesse aqui e listasse todas as minhas contas abertas, eu tenho aqui no caso uma conta aqui aberta em nome de Ana Maria, só que ela não tem nenhum lançamento. Se eu vier aqui e fizer um lançamento dela, vamos fazer um lançamento aqui de diária. Eu vou lançar aqui uma diária de R$150. Bem, como eu fiz um lançamento de diária nessa conta, no meu balanço patrimonial, olha qual vai ser a reação. Ele vai colocar que houve entradas. O que significa isso? Que após o dia 1º/10, ou até durante o dia 1º/10, foram emitidos ou foram criados lançamentos novos, que totalizam R$150.
Para mim poder verificar isso, eu posso vir aqui no faturamento, seleção de lançamentos, e poderia aqui listar aqui, ó, baseado na data, em tal data, o que foi gerado de lançamento. Eu viria aqui que foi lançado essa diária. Se por acaso for lançado também alguma coisa de estoque, ele vai também fazer essa soma. Mas eu vou mostrar mais na frente um pouquinho. Bem, uma outra questão importante aqui também, para você poder avaliar, e a minha intenção é que a gente possa compreender o relatório como um todo, é que eu preciso sempre ter uma visão de que eu estou trabalhando com um período. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui no meu caixa do dia 3/10. Se eu buscasse aqui um relatório a partir do dia 3/10, veja que aqui as entradas, está R$ 150, ele continua ainda nesse processo. Se eu puxar do dia 4, vamos ver, olha o que aconteceu. Se eu for analisar o meu balanço patrimonial a partir do dia 4/10, isso que antes era um saldo, era uma entrada dentro do processo, agora passa a ser um saldo inicial. Então, a grande intenção do relatório balanço patrimonial é que ele vai espelhar o seu saldo inicial dentro de um período e vai mostrar o que variou nesse decorrer do período e o saldo final. Então é importante que você tenha sempre uma visão muito clara da data que você está buscando. Então, nesse caso aqui, ó, como eu coloquei dia 1/10, e eu não tinha aqui nenhum saldo anterior, que é bastante atípico, só vai funcionar aqui na videoaula, porque eu estou começando tudo zerado, mas no dia a dia do hotel isso não vai existir, sempre vão existir saldo das contas, etc. É importante você entender essa posição. No saldo aqui das contas abertas, como é que eu consigo cancelar aqui alguma coisa? Como é que seria essa coluna cancelamentos? Seria algum estorno. Então, se eu fizer um lançamento numa conta e eu estornar ele vai vir aqui como cancelamentos. E a saída, o que seria? Seria algum recebimento. Então, ou seja, eu estou aqui com a conta do cliente aberta, é uma conta que ela tem um valor de, aqui no caso está R$ 165 por causa da taxa de serviço, e eu quero fazer um recebimento. Eu vou fazer um recebimento aqui parcial, vou fazer aqui de R$ 100, que eu quero que você veja lá uma saída de R$ 100. Mas aqui é importante você ter o seguinte entendimento. Ó. Ele não vai aqui mostrar para você nenhuma saída ainda. Por causa disso aqui, ó, atenção. Para uma leitura precisa, é necessário que todos os caixas estejam fechados. Ou seja, todos os recebimentos estejam integrados com o financeiro. Então, no meu caixa, aqui, ó, eu tenho um recebimento de R$ 100. E aqui eu quero te mostrar, eu vou fechar esse caixa para a gente poder buscar lá novamente aquela coluna, mas eu quero te chamar a atenção para outras questões. Ó. O meu saldo do caixa está aqui com uma saída de 250. Eu espero que esse pagamento de R$ 100 também venha para cá. Então, quando eu fizer o fechamento do caixa, ele vai fazer aqui uma saída de R$ 100 e vai reduzir o saldo final para 50, ao mesmo tempo em que esse valor passa a ser uma entrada no meu caixa e aumenta o meu saldo do caixa. Então, ou seja, os movimentos que você faz na sua empresa nem sempre alteram apenas uma conta. Geralmente eles são duplos, eles alteram várias situações até. Vamos então lá fazer o processo. Eu vou aqui no caixa, vou fechar o caixa e eu vou acompanhar depois lá o resultado desse fechamento do caixa. Eu não fechei a conta, só o caixa. Só para você poder entender o raciocínio. Eu vou processar de novo. Olha o que vai acontecer agora. Eu vou ter aqui, ó, deixa eu processar, cadê? Aqui eu vou ter aqui, ó, caixa. Passei agora a ter uma entrada de R$ 100. Então, o meu saldo agora do caixa passou para 350. Vamos confirmar isso? Ó, financeiro, movimentos, extrato de conta corrente. Eu vou pedir aqui o caixa e vou processar ela aqui. Ó. Como eu vou pedir aqui desde o dia 1º para mostrar tudo. Lá, eu tive aqui ó, a entrada de R$ 100 no meu caixa, que foi o que veio lá do caixa da recepção. Ao mesmo tempo em que eu tive também aqui ó,
uma saída do saldo das contas em aberto para de 150 que estava a conta e a pessoa pagou 100, eu tenho lá ainda R$ 50 de saldo. Apesar de que a minha conta, se eu voltar lá na conta, é importante você entender isso também, a conta aqui, ó, o saldo é de 65, não é de 50. Mas é porque 15 é a taxa de serviço. E a taxa de serviço só é contabilizada do ponto de vista do balanço patrimonial quando você fechar essa conta. Tá? Então, se eu vier aqui e fizer um novo recebimento e eu agora der o check-out nessa conta, e, claro, né, fechar o caixa, a importância de você estar entendendo que o relatório de balanço patrimonial ele só é fiel se você tiver com todos os caixas fechados. Aqui eu passo a ter, então, aqui agora o 65, que acrescentou na conta corrente, e vamos aqui processar o balanço patrimonial. Ó. Eu tenho aqui agora, a conta era de R$ 65, a pessoa já pagou 165 e ficou zerada. Então você deu para você acompanhar aqui, ó, como que essa conta, saldo das contas abertas, como que ele funciona. Lançamento, estorno, recebimento. Integrado, com caixa fechado. Bem, o contas a receber, os cheques a receber, os cartões a receber, e também já vou adiantar também os outros títulos, que é o a pagar, cheques e cartões, eles vão ter a seguinte ideia. Quando você vier aqui, ó, no financeiro, e você emitir aqui um contas a pagar, e a data de emissão desse novo título, vamos colocar aqui em base. Vamos colocar aqui, oi, conta de telefone. Eu vou colocar aqui pelo banco, telefone. Vamos colocar aqui R$ 200. Eu vou contabilizar aqui como telefone. Ok. Veja que a data de emissão dele está em 4/10. Todos os títulos com data de emitidos no período vão entrar aqui fazendo parte das entradas. Então vamos lá no contas a pagar, aqui os R$ 200 aqui, daquela conta. Então, ou seja, nos títulos, seja a pagar, seja a receber, as entradas são os títulos emitidos. Cancelamentos são os títulos cancelados. E as saídas são as baixas desses títulos. Então, vamos dar o exemplo aqui do contas a receber, para você poder entender o raciocínio também melhor. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, vamos supor que eu não tivesse nada a receber. Hipotético aqui, né? Durante esse período de 1/10 a 31/10, quanto que eu emiti de contas a receber? Quanto que eu cancelei? Quanto que eu baixei? E o saldo final. Então, eu vou ter esse saldo sempre voltado para a soma atual, ou na data final do dia 31/10, qual que era o saldo que eu tinha dessas contas. Tá? Vamos tentar agora avançar um pouquinho mais aqui, para a gente começar a entender aqui a questão do ativo, por exemplo, aqui o ativo circulante. Então, eu tenho aqui o ativo circulante, que é o disponível, que tem caixa e banco, que são as contas correntes que vão ser alteradas conforme os movimentos, e tem aqui o saldo das contas, que tem a ver com os lançamentos nas contas e recebimentos e estornos, e tem aqui os títulos, que tem a ver com as emissões, cancelamentos e baixas. Bem, ele vai me dar aqui um total de disponível mais crédito, que seria o caixa mais os meus créditos, que eu vou ter uma visão geral inicial e final. Então, aqui, a gente poderia partir para uma visão mais analítica do relatório, não é bem o objetivo dessa videoaula, mas veja, o seu disponível abaixou de 500 para 415. Então, o dinheiro que você tinha para trabalhar assim, num fluxo mais rápido, ele está aqui diminuindo. Bem, vamos partir aqui agora para a ideia do estoque. Eu tinha feito aqui já, para poder adiantar, uma compra. Deixa eu ver, eu tinha feito aqui uma compra, mas eu não tinha confirmado ela, estava só como um rascunho. Eu vou confirmar essa compra agora, ao mesmo tempo que eu vou
criar aqui uma duplicata para ela, já está criada aqui, e vou concluir. Bem, então eu vou aumentar o meu estoque em R$ 24, que eu estou comprando aqui 24 latas de refrigerante a R$ 1, dá R$ 24, ao mesmo tempo que vou criar um contas a pagar também de R$ 24. Então lá no meu estoque eu espero que ele entenda lá que está somando ao estoque R$ 24. E nas duplicatas vai haver uma emissão também. Vamos concluir aqui, está feito. Vamos voltar no balanço patrimonial. Ó, do ponto de vista do estoque, é o que ele entendeu, que meus insumos de revenda aumentaram entradas de R$ 24. Então, o que é entradas no estoque? São as compras, são os ajustes de entrada, são todos os processos que simbolizam que está entrando algum insumo e agregando valor ao meu estoque. O que são as saídas no estoque? São todas as baixas, seja de venda, seja baixa de consumo, etc. Vamos fazer um exemplo prático? Ó. Eu vou vir aqui naquela conta e vou fazer uma venda de um refrigerante. Deixa eu abrir aqui uma outra conta. Eu vou aproveitar, vou colocar aqui Maria, vou abrir uma conta, eu não vou lançar diária para não confundir o raciocínio. Está aberto a conta e nessa conta aqui eu vou lançar um refrigerante. Tá? Eu vou lançar aqui no PDV Frigobar um refrigerante. Eu vou lançar aqui 5 refrigerantes, R$ 15. Bem, como cada refrigerante tem um custo de R$ 1, eu fiz isso de propósito para ficar um valor redondo, eu vou voltar lá no balanço patrimonial e vou processar aqui, saiu R$ 5 do estoque. Se eu vier no módulo estoque e pedir o saldo dos insumos, e eu vier processar esse saldo, e eu for analisar aqui a ficha Cardex dele, ele vai me mostrar que eu requisitei 24 e tive uma baixa de venda de 5. Eu tenho 19. No balanço patrimonial, ele está me mostrando isso. Você, nesse período de 1/10 a 31/10, você adquiriu R$ 24 de mercadoria e também teve baixa, ou você vendeu, ou você baixou R$ 5 de mercadoria. O seu saldo do seu estoque hoje é R$ 19. Se eu for lá no meu estoque, fizer um balanço e contar tudo, o valor total dele é R$ 19. Bem, até aqui então a gente veio trabalhando algumas contas de movimento geral. Vamos trabalhar aqui agora a questão do ativo permanente, que é o nosso imobilizado. O programa não tem assim, uma finalidade muito forte em relação ao patrimônio. O patrimônio aqui é tratado como uma variação financeira. Então, por exemplo, uma das questões que é importante você entender é que se você vai começar a usar o programa e você tem interesse por exemplo, de controlar o seu imobilizado com um valor agregado maior, você pode, vamos supor, você avaliou o seu patrimônio e ele vale R$ 1 milhão. Tá? Bem, quando você fizer isso e você voltar aqui no balanço patrimonial, deixa eu fechar aqui um pouquinho para ficar mais limpo, quando você voltar no balanço patrimonial, ele vai estar como um saldo inicial para você. Vamos lá, o balanço patrimonial. Aqui, eu acrescentei aqui R$ 1 milhão no meu patrimônio. Então, eu agora estou avaliando que o meu patrimônio antes valia X e ele está variando desse valor X para um valor Y. E aqui eu vou tentar entender o quanto que é essa variação. Então, nesse caso aqui, ele tinha esse valor acumulado e passou a ter esse valor. Qual foi, então, o resultado nesse período? Bem, nesse período, o meu resultado está sendo um prejuízo de R$ 275. O meu patrimônio está valendo menos R$ 275 do que ele valia antes. É claro que, como nós estamos aqui numa videoaula, esse é um raciocínio mais hipotético de todas as coisas, mas, na prática, tudo que você tiver de patrimônio, seja de conta corrente, de estoque, de títulos que você tem a pagar e a receber, ele vai estar juntando tudo em um único pacote e tentando te mostrar, olha, você está ganhando ou está perdendo. Durante esse ano, se você tirar um relatório anual, você vai perceber, o seu patrimônio valia tanto e agora está valendo tanto. O patrimônio ele vai ter aqui a ideia em relação, por exemplo, aos títulos. Se você recebesse tudo que você tem para receber,
e pagasse tudo que você tem para pagar. Quanto que isso daria? Eu vou tirar aqui por enquanto esse valor aqui grande, porque ele pode às vezes confundir o nosso raciocínio aqui. Bem, é claro que a gente está aqui tratando de questões hipotéticas dentro de uma videoaula, mas eu quero te mostrar que nessa visão dos saldos, é importante você não confundir o seu patrimônio com a variação do patrimônio. Então, por exemplo, né, ele está dizendo aqui para você que nesse dia 1º do 10, ou até mesmo antes desse dia, você tinha um patrimônio nesse valor, de R$ 1.500.000. E que agora, se você fizer todo esse processo de somatória, você vai ter esse novo valor. Por isso houve essa variação. Aqui é a diferença entre entradas e saídas no disponível. Por que isso? É só uma maneira de mostrar para aquelas pessoas que gostam de ver o resultado baseado no disponível, que seria aqui, ó, eu tinha R$ 500 de saldo inicial e tenho agora 415. Então, o meu disponível aqui, caixa e banco, ele diminuiu R$ 85. Então, foi um mês ou um período em que meu patrimônio variou negativamente e eu ainda assim paguei ou debitei mais dinheiro efetivamente das minhas contas correntes do que entrou. Ainda falando um pouquinho aqui da questão do estoque, deixa eu só processar aqui para a gente tirar esse valor maior de 1 milhão. Bem, vamos voltar aqui na questão do estoque, eu quero te explicar ainda mais um detalhezinho. Na verdade, eu quero falar sobre o imobilizado. O imobilizado, eu tenho duas maneiras de alterar ele aqui no meu balanço patrimonial. Via estoque ou via duplicata. Então, vamos supor que você vai fazer uma obra lá no seu hotel, no seu restaurante, e você vai gastar nessa reforma vários itens, cimento, areia, várias coisas. Se você quiser, você pode vir aqui no estoque, no seu cadastro de insumos, e você criar aqui, por exemplo, a areia, o cimento e etc. E você vai dizer que o tipo dele é imobilizado. Tá? Então, ou seja, todas essas entradas de materiais, você vai ser obrigado a cadastrar item por item, fechar as notas. Tem algumas empresas que preferem trabalhar assim. Quando você fizer isso, essas entradas no estoque que você vai fazer com esse tipo imobilizado, ela não vai entrar aqui como estoque de uso e consumo e de revenda, ele vai entrar aqui como imobilizado. Na ideia de que você está fazendo um investimento no seu patrimônio. Mas você pode também, se você quiser, vamos supor que você vai pagar hoje, você comprou lá vários itens de uma nota fiscal, todas voltadas para essa reforma, e elas totalizaram R$ 4.000. Você, em vez de entrar no estoque de item por item, você tem essa opção aqui, de vir no financeiro, criar um novo título, em contas a pagar, por exemplo, e você utilizar aqui na contabilização desse título algo do ativo, que seria justamente aqui você utilizar aqui o estoque. Aqui tá vendo? No estoque aqui, você utilizar você utilizar aqui no imobilizado. Então, por exemplo, eu venho aqui e crio uma duplicata, por exemplo, de construções, e coloco aqui o valor de R$ 4.000. Pronto, está feito aí a duplicata. Vamos só fazer aqui para a gente poder... eu vou usar aqui um fornecedor qualquer, ou até nem vou usar por enquanto. Vou colocar aqui reforma. Bem, fazendo dessa forma, o que acontece? No meu balanço patrimonial, essa reforma ela vai entrar aqui como imobilizado via duplicata. Ou seja, eu evito de fazer todo aquele lançamento e todos aqueles movimentos no meu estoque de insumos que eu nem vou, às vezes, eu não utilizo no meu dia a dia, e trago aqui um lançamento direto. Porque eu utilizei lá na minha conta, na minha contabilização daquele título,
Uma conta contábil, aqui eu vou te mostrar por aqui, que ela é de ativo. Aqui, ó, imobilizado é um ativo. Então, eu posso utilizar essas contas aqui, principalmente aqui as contas de débito, e quando eu quiser fazer uma baixa desse imobilizado, eu posso usar essa conta aqui, ó, que é uma conta de imobilizado, de ativo, mas ela é a única conta de crédito. Aqui seria, por exemplo, se eu quisesse fazer uma depreciação, ou se eu quisesse fazer alguma baixa, seja ela qual for, de algum tipo de equipamento que eu estou descartando e etc. Então, ou seja, ela tem essa característica de fazer essa baixa do seu imobilizado. Bem, essas explicações que nós estamos dando sobre o balanço patrimonial são explicações assim que elas dependem de um conjunto de entendimento um pouco maior de todo o sistema e que ela precisa vir amadurecendo no entendimento do demonstrativo de resultado, do balanço financeiro, da questão dos títulos e movimentos. E você tem ainda aqui a opção da ajuda do F1, para você poder estar verificando um pouco mais de dúvidas ou de informações, e tem toda a equipe de suporte à sua disposição. Esse é o balanço patrimonial do ADMH.